Você já parou para se perguntar: quem realmente governa a sua vida? Será que você está vivendo de verdade ou apenas deixando os dias passarem sem sentido? Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada transformadora, uma história sobre fé, coragem, propósito e a força que existe dentro de você. Você vai descobrir que a verdadeira mudança não começa lá fora. Ela começa dentro da sua mente, no silêncio da sua consciência, no momento em que você decide assumir o controle do seu destino. Se você sente que está pronto para transformar sua vida, inscreva-se no canal agora, para não perder nenhum passo desta jornada de crescimento. Deixe seu like, como um compromisso consigo mesmo de acreditar no seu próprio poder. E comente abaixo. Compartilhe seus pensamentos, seus sonhos ou aquele instante em que você decidiu que não iria mais esperar pela vida, porque a sua história pode inspirar outras pessoas a se levantarem também. Prepare-se. Hoje você vai descobrir que a mudança interna não é apenas um conceito, é a chave que pode transformar completamente o seu destino. Imagine-se acordando em uma manhã tranquila, o sol ainda tímido atravessando a janela, e você sentado em silêncio, encarando suas próprias mãos. Quem realmente governa sua vida? É você ou são os medos e crenças que você herdou, que outros plantaram em sua mente e que você aceitou como verdades inquestionáveis? Foi exatamente nesse ponto que Maria, minha amiga de longa data, começou a perceber que algo precisava mudar. Ela sempre se perguntou por que alguns sonhos pareciam tão próximos e, ao mesmo tempo, impossíveis de alcançar. Então, em uma manhã comum, ela decidiu olhar para dentro de si mesma. E ali, no silêncio da própria consciência, algo começou a despertar. A verdadeira mudança não vem de livros, de conselhos ou de fóruns de sucesso. Ela nasce do instante em que você decide encarar sua própria mente, reconhecer seus pensamentos e assumir o controle deles. Maria disse a si mesma: "Eu sou o arquiteto do meu destino e minha mente é minha ferramenta mais poderosa." A cada pensamento positivo que ela cultivava, sementes de prosperidade começavam a germinar. Ela percebeu que sua mente era como um jardim. Se plantasse sementes de medo, o medo cresceria. Mas se plantasse sementes de fé, coragem e ação, nada poderia impedir o florescimento de sua vida. Como disse Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Maria começou a praticar pequenas vitórias todos os dias. Ela olhava para o espelho e dizia a si mesma que merecia mais, que podia conquistar mais, que sua vida tinha valor e propósito. E pouco a pouco, a transformação interna começou a se refletir no mundo externo. O impossível começou a parecer possível, e o ordinário começou a se transformar em extraordinário. A lição deste despertar é clara. A mudança não depende do que está fora, mas do que você decide cultivar dentro. E assim como Maria, você também pode sentar em silêncio, encarar sua mente e assumir o controle do seu próprio destino. Porque a mente é o terreno mais fértil que existe, e você é o jardineiro supremo. Se você pudesse reescrever sua história começando hoje, você faria diferente. Depois daquele momento de introspecção, Maria percebeu que olhar para dentro de si mesma era apenas o primeiro passo. Ela sabia que apenas a consciência de sua mente não seria suficiente para transformar sua realidade. Era necessário algo maior, algo invisível, mas incrivelmente poderoso: a fé. Você já se perguntou se realmente acredita em si mesmo? Se seu coração sente que merece o sucesso que deseja, ou se ainda se acomoda em dúvidas silenciosas? Maria sentiu naquele instante que havia uma força dentro dela, capaz de mover montanhas, mas que precisava ser cultivada. A fé não é esperança, é uma certeza inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Ela começou a falar com sua própria mente diariamente. Olhando para o espelho, dizia: "Eu acredito em mim.
Eu mereço o melhor. Nada poderá me deter. E aos poucos, Maria percebeu algo extraordinário. A mente começa a agir de acordo com aquilo em que você acredita. Cada ação, mesmo pequena, parecia guiada por uma força invisível, e cada desafio se tornava menos assustador. Obstáculos que antes a paralisavam, agora eram apenas testes de sua determinação e coragem. Napoleon Hill disse: "A fé é o ponto de partida de toda realização." Maria começou a escrever suas metas em um caderno sagrado, detalhando cada sonho, cada desejo, como se já tivesse conquistado tudo. E a cada palavra escrita, sentia sua energia mudar, sentia o universo conspirar a seu favor. Ela compreendeu que a fé verdadeira não é passiva, ela exige ação. E então surgiu a primeira grande pergunta que mudou tudo. Se eu acreditar o suficiente, se eu agir com coragem, até onde posso chegar? Maria sabia que a resposta dependeria apenas de sua persistência. Ela começou a acordar mais cedo, a meditar, a caminhar sozinha pela cidade, refletindo sobre seus objetivos, e a sensação de controle sobre sua própria vida crescia a cada dia. A fé começou a transformar sua visão do mundo. Cada pessoa que cruzava seu caminho, cada situação desafiadora, parecia agora fazer parte de um plano maior, como se o universo estivesse testando sua convicção. Maria percebeu que não estava sozinha. A força da fé unia sua mente, coração e ações, criando uma sinergia poderosa que a aproximava cada vez mais daquilo que antes parecia impossível. Afirmação poderosa de Maria: "Eu confio no meu potencial. O universo conspira a meu favor. Cada passo me leva à realização." Ela começou a perceber um padrão. Quando sua mente se enchia de crenças fortalecedoras, sua vida se alinhava com oportunidades. Quando sua mente vacilava em dúvida, o caminho se tornava mais árduo, e assim, cada dia era uma escolha: alimentar a fé ou sucumbir ao medo. A fé não é mágica, não é sorte. A fé é ação combinada com crença inabalável. É acordar todos os dias e declarar ao mundo e a si mesmo: "Eu sou capaz, eu sou digno, eu vou conquistar." Maria sentia agora que sua transformação não era apenas interna. A fé estava tornando seu destino tangível, e cada pequena vitória se tornava combustível para enfrentar o próximo desafio. Ela sabia que ainda havia muito a conquistar, mas compreendia que o verdadeiro poder residia dentro dela, invisível aos olhos, mas imenso e ilimitado. Pergunta reflexiva final do capítulo: e se você confiasse tanto em si mesmo que nenhum obstáculo pudesse desviá-lo do seu caminho, você estaria pronto para assumir o controle da sua vida hoje? Após despertar a consciência e descobrir a força invisível da fé, Maria percebeu que ainda faltava algo essencial: agir. Ela podia meditar, refletir e acreditar, mas se permanecesse parada, nada mudaria. A ação, percebeu, não é apenas movimentar o corpo, é a materialização de uma decisão tomada profundamente dentro da mente. Uma manhã, enquanto caminhava sozinha pelo parque, observando as árvores se inclinarem com o vento, Maria se deu conta de que o tempo não espera. Cada momento que ela deixava passar sem agir era uma oportunidade que desaparecia para sempre. Foi nesse instante que uma pergunta surgiu, ecoando em sua mente: quantos sonhos você deixou morrer apenas porque esperou o momento certo? A vida de Maria, até então, estava cheia de planos e promessas a si mesma. Ela falava sobre mudanças, sobre prosperidade, sobre alcançar objetivos, mas raramente dava passos concretos. E, de repente, tudo se tornou claro. A mente sozinha não constrói nada. A fé sem ação é apenas um desejo, uma chama que nunca se transforma em fogo. Ela começou com pequenas iniciativas. Levantou cedo, sentou-se à mesa com papel e caneta e escreveu todas as metas que antes permaneciam vagas em sua mente. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, ela decidiu começar naquele instante.
uma ligação que precisava fazer, um curso que precisava iniciar, uma conversa difícil que vinha adiando. Maria enfrentou tudo e, com cada passo, descobriu algo que não esperava. A coragem cresce quando você age, mas não foi fácil. Cada ação trazia consigo medos antigos. Ela sentia o frio do desconhecido, a insegurança de não saber se o esforço valeria a pena e a tentação de recuar. Havia dias em que se perguntava se estava fazendo certo, se o caminho que havia escolhido a levaria à realização ou à frustração. Foi nesse confronto com seus próprios limites que Maria começou a compreender uma verdade fundamental. O mundo recompensa aqueles que se movem, mesmo quando a incerteza assusta, mesmo quando ninguém observa. Um dia, enfrentando uma decisão importante sobre um projeto que poderia mudar sua vida financeira, Maria sentiu o peso da indecisão. O medo sussurrava que era arriscado, que poderia falhar, que talvez fosse melhor esperar. Mas olhando para trás, para tudo que já havia superado, percebeu que cada momento de hesitação anterior havia custado oportunidades que nunca mais voltariam. Ela respirou fundo, confiou na própria capacidade de aprender com os erros e deu o primeiro passo. O resultado imediato não foi grandioso. Não houve aplausos nem reconhecimento instantâneo, mas Maria percebeu algo mais valioso. O ato de agir mudou algo dentro dela. Ela se sentiu mais viva, mais conectada à própria realidade. Cada decisão, cada movimento, mesmo pequeno, começava a alinhar o mundo externo com a força interna que ela cultivava há semanas. A ação trouxe clareza. Cada obstáculo, que antes parecia assustador e insuperável, começou a se tornar apenas mais um desafio a ser enfrentado com raciocínio e determinação. E cada pequeno progresso, cada vitória silenciosa, reforçava a confiança de Maria de que estava finalmente escrevendo a própria história. Não a história que os outros ditavam, mas a sua. Maria percebeu também que a ação imediata não é um impulso irracional. É o resultado de preparação interna. Todos os dias, seu tempo de reflexão, meditação e planejamento se transformava em um arsenal de estratégias para agir de maneira inteligente, eficaz e consistente. Ela aprendeu que agir no momento certo muitas vezes significa agir agora, mesmo que o medo esteja presente. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, observando pessoas ocupadas em suas rotinas, Maria sentiu uma nova perspectiva sobre a vida. A maioria permanece presa em espera constante, esperando o sinal perfeito, o momento certo, a oportunidade ideal. E assim, a vida passa sem grandes realizações. Ela decidiu que não seria assim com ela. Cada manhã seria uma chance de criar. Cada obstáculo uma oportunidade de crescer, e cada passo, por menor que fosse, a aproximaria de seu destino. No silêncio de seu quarto, naquela mesma noite, Maria refletiu sobre o dia inteiro. Percebeu que a ação imediata, embora simples na teoria, exigia coragem, disciplina e, sobretudo, uma disposição para enfrentar o desconforto. O mundo recompensa os que agem. O universo reconhece aqueles que se movem com propósito. E assim, Maria se preparou para o próximo passo, consciente de que a jornada seria longa, cheia de desafios, mas também cheia de possibilidades infinitas. Ela ainda não havia alcançado todos os seus objetivos, mas pela primeira vez sentiu que algo dentro dela havia mudado de maneira definitiva. A procrastinação, a dúvida e o medo já não comandavam sua vida. Agora, Maria sabia que cada ação, por menor que fosse, tinha o poder de transformar seu destino. E no silêncio daquela noite, antes de dormir, ela se perguntou: quantas vezes ainda vou esperar? Ou será que finalmente estou pronta para viver plenamente cada instante da minha vida? Os dias seguintes à decisão de agir foram intensos para Maria. Ela caminhava cada vez mais consciente, observando o mundo com olhos atentos, mas era o momento de silêncio que mais a desafiava. Um dia,
sozinha em seu quarto, aproximou-se do espelho. Não se tratava apenas de ver sua aparência, era um confronto direto com a própria essência. O reflexo que encarava não era o reflexo do corpo, mas da história que carregava dentro de si. Todas as dúvidas, medos e hesitações pareciam escritas em seu olhar. Por um instante, Maria sentiu o peso de anos de conformismo e de oportunidades desperdiçadas. Mas também viu algo que até então ignorava. Uma força silenciosa, pronta para ser despertada. Uma centelha que resistirá ao tempo, ao medo e à insegurança. Ela percebeu que a transformação que buscava não podia ser parcial. Não adiantava apenas meditar, agir ou planejar. Era necessário confrontar cada aspecto da própria vida com honestidade absoluta. Cada erro, cada escolha equivocada, cada momento em que deixou a vida passar, precisava ser encarado sem culpa, apenas com a intenção de aprender e evoluir. Maria passou horas observando seu reflexo. Cada expressão de cansaço, cada sombra de dúvida, parecia lhe contar histórias que ninguém mais poderia narrar. Era ali, naquele espelho silencioso, que a verdadeira mudança acontecia. Ao encarar suas próprias limitações, começou a enxergar também suas possibilidades. Cada linha no rosto, cada gesto automático se transformava em um mapa do que precisava ser ajustado. Enquanto os dias passavam, Maria começou a perceber como pequenas mudanças internas reverberavam no mundo externo. O modo como respondia a desafios, a forma como se relacionava com outras pessoas, a coragem de tomar decisões difíceis, tudo começou a refletir a força que vinha cultivando em silêncio. O espelho não era mais um adversário que mostrava fraqueza, tornou-se um aliado, revelando a cada dia a mulher que estava se tornando. Foi nesse processo que Maria entendeu algo que transformaria sua vida para sempre. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. As oportunidades, os obstáculos e os relacionamentos são moldados pela força e clareza de seus pensamentos. Cada vez que se olhava no espelho e reconhecia suas próprias fraquezas, ela também reconhecia o poder que tinha de mudá-las. A jornada, no entanto, não era confortável. A solidão se tornava uma companheira constante e o confronto consigo mesma exigia coragem que às vezes parecia insuficiente. Mas Maria aprendeu que a solidão é um instrumento de fortalecimento. Ao caminhar sozinha, refletir e enfrentar suas próprias emoções sem distrações externas, ela descobriu que a maior força não está nas circunstâncias, mas na determinação de permanecer fiel a si mesma. A cada manhã, ao se olhar no espelho, Maria via um reflexo diferente. Não porque seu corpo mudava drasticamente, mas porque sua mente e sua alma estavam em transformação. A cada decisão consciente, a cada desafio enfrentado, ela começava a se libertar das crenças limitantes que a impediam de avançar. A mulher que antes hesitava diante do desconhecido, agora encarava o futuro com curiosidade, coragem e uma determinação silenciosa. O espelho tornou-se, portanto, uma ferramenta de introspecção profunda. Cada olhar era um diálogo íntimo, cada expressão uma lição, cada silêncio um convite à reflexão. Maria compreendeu que o poder de mudar seu destino não dependia de fatores externos, mas da honestidade consigo mesma, da coragem de enfrentar suas sombras e da disposição de caminhar pelo mundo com consciência e propósito. Naquele quarto silencioso, olhando para o reflexo que agora lhe devolvia força e determinação, Maria sentiu pela primeira vez que a verdadeira liberdade não é uma conquista externa, mas uma conquista interna. E pela primeira vez, ela acreditou de fato que poderia moldar seu destino, porque havia começado a entender quem realmente governava sua vida, ela mesma. Enquanto saía do quarto e olhava para a cidade pela janela, sentiu que o próximo passo seria enfrentar o mundo,
aplicar tudo o que aprendera até agora e testar se a transformação interna podia realmente criar mudanças concretas. A caminhada da consciência, da fé e da ação agora exigia coragem para se mostrar ao mundo, para tomar decisões difíceis e, acima de tudo, para permanecer fiel à própria força. Maria sabia que a jornada ainda estava apenas começando, mas a cada olhar no espelho, a cada passo consciente, a cada momento de silêncio, ela percebia que algo maior a guiava. E assim, lentamente, mas com determinação crescente, ela se preparava para enfrentar os desafios externos, sabendo que o reflexo que agora via era o reflexo de quem ela realmente poderia se tornar. Maria caminhava pelas ruas da cidade, sentindo o vento frio bater no rosto, e percebeu algo que até então escapava à sua atenção. Cada detalhe de sua vida começava a refletir a energia que carregava dentro de si. Não eram coincidências, não era sorte. Era a força silenciosa de sua mente moldando a realidade ao seu redor. Ela lembrava-se de momentos antigos, quando suas preocupações e dúvidas moldavam situações em que tudo parecia dar errado. Relações que desmoronavam, oportunidades que passavam despercebidas, dias que se arrastavam sem propósito. Mas agora algo tinha mudado. Ela não esperava que o mundo se ajustasse magicamente, mas tinha começado a perceber que pensamentos consistentes, claros e focados geravam ação coerente, e ação coerente gerava resultados. Certa manhã, Maria decidiu organizar sua rotina de maneira diferente. Em vez de reagir às demandas externas, ela começou a planejar cada passo com atenção plena. Ao focar naquilo que realmente desejava, notou que oportunidades surgiam de formas inesperadas. Um contato casual se transformava em parceria. Uma conversa aleatória se tornava fonte de conhecimento. E o mais surpreendente, pessoas começavam a se aproximar dela como se compartilhassem da mesma energia positiva que Maria havia decidido emitir ao mundo. Maria percebeu que não bastava apenas desejar. Era preciso sentir, visualizar e viver como se aquilo que ela buscava já estivesse acontecendo. Cada pensamento negativo ou dúvida momentânea parecia criar pequenos bloqueios, e cada foco intenso, cada ação determinada, criava caminhos invisíveis, abrindo portas que antes pareciam fechadas. Ela se lembrou de um velho ditado de Napoleon Hill que agora fazia sentido de maneira profunda. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas Maria entendeu algo mais. Não se trata apenas de acreditar, mas de alinhar cada ação, cada escolha, cada gesto com aquilo que se deseja. A energia da mente se manifesta quando a intenção é acompanhada pela persistência e coragem de agir. No dia seguinte, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era alguém oferecendo um projeto que poderia mudar sua vida profissional. Pela primeira vez, ela percebeu que seu estado interno estava gerando oportunidades externas concretas. Cada esforço silencioso, cada decisão de agir com foco, cada momento de introspecção e clareza estava se refletindo no mundo real. Mas não era magia, não era apenas sorte, era a compreensão profunda de que a realidade é um reflexo do nosso estado interno e que quando se cultiva clareza, coragem e determinação, o mundo se adapta. Maria começou a se perguntar quantas pessoas passavam pela vida esperando que as oportunidades caíssem do céu, sem perceber que o verdadeiro criador da realidade é a própria mente. A cada passo, Maria se tornava mais consciente de que cada pensamento tinha peso, cada escolha definia o caminho e cada emoção alimentava a energia que atraía circunstâncias, pessoas e resultados. Ela entendeu que o segredo não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o mundo interno e deixar que a vida refletisse isso. Enquanto caminhava de volta para casa, Maria sentiu um misto de responsabilidade e empolgação.
Ela sabia que agora estava vivendo em uma sintonia diferente. Cada oportunidade, cada desafio, cada experiência era um reflexo do poder que vinha desenvolvendo dentro de si. E percebeu que a vida, de fato, responde à intensidade e à clareza daquilo que emanamos. Ao se deitar naquela noite, sentiu uma confiança silenciosa. A lei da atração não era um truque ou uma promessa vazia. Era o resultado natural de uma mente disciplinada, focada e alinhada com seus verdadeiros desejos. Maria sabia que sua jornada estava apenas começando, mas pela primeira vez sentiu que poderia realmente moldar o próprio destino. E enquanto a cidade dormia, Maria imaginava o que mais poderia conquistar, percebendo que o universo parecia sorrir para quem decide agir, pensar e viver de maneira consciente. Ela não buscava atalhos, buscava o domínio de si mesma, e ao fazê-lo, começou a perceber que nada poderia mais pará-la. Apesar de todo o progresso, Maria percebeu que a jornada de transformação interna não seria apenas um caminho de descobertas e oportunidades. Ela logo se deparou com algo inevitável: a solidão. Caminhar pelo próprio caminho exige coragem, mas também exige enfrentar momentos em que ninguém pode acompanhar você. Amigos, familiares, colegas, todos parecem seguir suas rotinas, ocupados demais para compreender a intensidade de uma mudança interior. No início, a solidão foi dolorosa. Maria sentia a ausência de apoio, o silêncio do mundo externo e a própria mente testando sua determinação. Às vezes, caminhava sozinha pelas ruas, observando famílias, grupos de amigos, pessoas que pareciam avançar com facilidade. E se perguntava se algum dia conseguiria alcançar algo similar. Mas foi justamente nesse isolamento que Maria descobriu algo profundo. A força verdadeira não nasce do aplauso dos outros, mas da capacidade de se manter firme sozinho quando tudo parece conspirar contra você. Os obstáculos externos começaram a surgir. Um projeto que parecia promissor enfrentou atrasos inesperados. Uma parceria que parecia sólida se desfez. Mensagens de dúvida e críticas surgiam de onde menos esperava, questionando sua capacidade. E em cada momento, Maria sentiu a tensão entre o medo e a determinação. Ela percebeu que o mundo externo refletia, em grande parte, os medos que ainda carregava dentro de si. Quanto mais forte permanecia internamente, menos os desafios a abalavam. Foi durante essas caminhadas solitárias que Maria começou a aprender a ouvir a própria intuição. Cada decisão deixou de ser apenas racional e passou a ser guiada por uma percepção interna, silenciosa, mas firme. Ela percebeu que obstáculos não são inimigos, são sinais, testes que exigem coragem, paciência e criatividade. Cada dificuldade era uma oportunidade disfarçada. Cada rejeição, um convite para encontrar um caminho melhor, mais alinhado com seus objetivos. Um dia, enquanto enfrentava mais um desafio financeiro que ameaçava atrasar seus planos, Maria parou em frente a uma ponte, observando a água correr abaixo. O barulho do rio parecia falar com ela. Tudo flui, tudo passa, mas você decide como atravessar. Naquele instante, compreendeu que não podia controlar todas as circunstâncias externas, mas podia controlar a própria mente, o próprio esforço e a própria atitude. E essa era, finalmente, a liberdade que buscava. A solidão, que no início parecia um fardo, se transformou em aliada. Ela aprendeu a valorizar o silêncio, a refletir sobre suas decisões, a planejar seus próximos passos com precisão. Os dias de isolamento se tornaram laboratórios de experimentação pessoal, onde cada erro se transformava em aprendizado e cada acerto em combustível para continuar avançando. Maria também começou a perceber que a superação dos obstáculos não era apenas uma questão de força ou inteligência. Era uma questão de perseverança, resiliência e disciplina emocional.
Cada dificuldade era uma oportunidade para treinar a paciência, a confiança e a clareza de propósito. E à medida que enfrentava o mundo com determinação, algo extraordinário acontecia. Situações que antes pareciam impossíveis começaram a se mover a seu favor. No fim, Maria entendeu que enfrentar o mundo sozinha não a tornava vulnerável, a tornava poderosa. Cada desafio externo refletia a força interna que ela estava cultivando. A solidão, o silêncio e os obstáculos se tornaram professores invisíveis, guiando-a para uma versão de si mesma que jamais imaginou ser possível. Naquele momento, Maria compreendeu algo essencial. O destino não é definido pelo ambiente ou pelas pessoas ao redor. Ele é esculpido pelas escolhas diárias, pela coragem de permanecer firme e pela capacidade de transformar cada dificuldade em oportunidade. E enquanto caminhava de volta para casa naquela tarde fria, sentiu pela primeira vez uma certeza tranquila. Ela não precisava do mundo para validar sua força. A força já existia dentro dela. A viagem estava longe de terminar. Os desafios continuariam, mas Maria agora caminhava com um passo firme, consciente de que cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento. Cada passo que ela dava sozinha era, na verdade, uma afirmação silenciosa de que sua transformação interna começava a moldar seu destino. Depois de semanas intensas de reflexão, ação e enfrentamento dos próprios medos, Maria percebeu que, apesar de toda a fé, consciência e coragem cultivadas, ainda faltava algo fundamental: um propósito claro. Ela sabia que poderia agir, superar obstáculos e até atrair oportunidades. Mas se suas ações não tivessem direção, sua energia se dispersaria e a transformação interna que tanto batalhara poderia se perder. Certa tarde, sentada em um banco de madeira em um parque próximo, Maria observava crianças brincando, cachorros correndo e pessoas indo e vindo com pressa. O mundo ao seu redor parecia funcionar em um ritmo próprio, quase indiferente às suas próprias reflexões. E, no entanto, naquele silêncio, uma pergunta surgia incessante em sua mente. Por que eu estou aqui? Qual é o sentido real da minha vida? Ela percebeu que viver sem um propósito claro era como navegar em um barco sem leme. Mesmo que houvesse força para remar, o destino permaneceria incerto. Toda sua fé, ação e consciência precisavam de um eixo, algo que desse significado a cada decisão e ação. Maria começou então uma profunda investigação interna, questionando cada desejo, cada talento, cada experiência vivida. Recordou-se de sua infância, das paixões esquecidas, das inclinações que sempre a motivaram a ajudar outros ou criar algo que realmente importasse. Pensou nas pessoas que inspirava sem perceber, nas oportunidades que surgiam quando agia com autenticidade. Aos poucos, uma visão começou a surgir. Seu propósito não era apenas acumular conquistas ou alcançar sucesso material, mas utilizar sua própria transformação para inspirar e impactar outras vidas. Essa percepção trouxe uma clareza inédita. Maria entendeu que o propósito não é algo que se encontra de forma externa, mas algo que se descobre dentro de si, alinhando talentos, paixões e experiências com uma missão maior. A sensação de direção trouxe consigo um entusiasmo silencioso, uma força que não precisava de aplausos ou reconhecimento, mas que crescia com cada passo dado na direção de sua visão. Com o propósito definido, Maria começou a reorganizar sua vida. Todas as escolhas passaram a ser filtradas por uma pergunta interna: isso me aproxima daquilo que realmente quero realizar na vida? Decisões profissionais, relacionamentos, hábitos diários, até mesmo suas horas de lazer. Tudo passou a ser avaliado pela lente do propósito. E à medida que aplicava essa clareza, começou a notar mudanças externas que refletiam sua transformação interna. Pessoas que antes pareciam indiferentes começaram a se aproximar,
Oportunidades que pareciam distantes surgiam de forma inesperada. Maria percebeu que o universo responde de maneira diferente quando alguém age com propósito. É como se uma força invisível alinhasse circunstâncias e recursos com a determinação daquele que sabe para onde vai. No entanto, Maria também descobriu que seguir um propósito não significa ausência de desafios. Pelo contrário, cada obstáculo se tornou ainda mais intenso, testando sua determinação e compromisso com aquilo que realmente importava. Mas agora havia algo diferente. Antes, os desafios a assustavam. Agora, eles eram vistos como mensageiros, indicando pontos de crescimento e refinamento. Cada dificuldade revelava a necessidade de foco, disciplina e adaptação. Em uma noite particularmente silenciosa, Maria sentou-se à mesa com um caderno aberto e começou a escrever sobre seus sonhos. Não apenas como desejos, mas como metas que carregavam significado. Ela detalhou não apenas o que queria alcançar, mas por quê. Quanto mais clara se tornava a razão por trás de cada objetivo, mais fácil se tornava persistir, agir e superar as adversidades. Ao refletir sobre sua jornada até aquele ponto, Maria percebeu algo essencial. Propósito é o elo entre a transformação interna e a realização externa. Sem propósito, a mente poderosa, a fé inabalável e a ação decidida podem se perder em esforços dispersos. Mas com propósito, cada esforço se torna estratégico. Cada desafio, um degrau, e cada pequeno progresso parte de uma escalada para algo maior. Ela também entendeu que alinhar-se com o propósito exige coragem para abandonar velhos hábitos, relacionamentos ou crenças que não servem mais. Significa dizer não para o que é conveniente, mas sim para o que é correto de acordo com a missão de vida. Maria começou a perceber que cada sacrifício, cada renúncia, não era uma perda, mas uma liberação de energia para aquilo que realmente importava. No fim, Maria sentiu que sua vida estava se transformando de dentro para fora. Cada passo consciente, cada decisão guiada por clareza, cada momento de introspecção tinha construído uma fundação sólida. O propósito se tornou a bússola que guiava cada ação, a força invisível que dava sentido à sua fé e à sua coragem. E enquanto olhava para o céu ao anoitecer, contemplando as luzes da cidade, Maria percebeu que estava vivendo de acordo com algo muito maior do que ela mesma. A transformação interna, a superação da solidão, a disciplina da ação e a atenção aos pensamentos, tudo agora se unia em direção a um único objetivo: viver com significado, impactar o mundo e criar uma realidade que refletisse a grandeza que sempre existiu dentro dela. A jornada ainda estava longe do fim, mas Maria sabia que, com propósito, nada poderia desviá-la. Cada passo era intencional, cada desafio um mestre silencioso, e cada dia uma oportunidade de construir não apenas sucesso, mas uma vida que verdadeiramente importava. O caminho de Maria até aquele ponto não era mais o da contemplação silenciosa ou da ação simples. Era o caminho da persistência, da resistência e da coragem contínua diante do inesperado. A vida parecia testar sua determinação a cada esquina. Cada projeto parecia mais difícil do que o anterior. Cada pessoa que surgia no caminho trazia desafios inesperados. Mas Maria começou a perceber que a persistência não é apenas continuar quando é fácil, é avançar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Em um período particularmente difícil, Maria enfrentou uma série de contratempos que poderiam ter feito qualquer pessoa abandonar seus sonhos. Um investimento em que confiava se perdeu, uma oportunidade profissional que parecia promissora foi cancelada sem aviso, e pessoas próximas começaram a questionar suas escolhas, sugerindo que ela deveria se conformar com menos do que almejava. Foi nesse momento que a realidade da persistência se apresentou de forma crua.
Não bastava acreditar, não bastava agir, não bastava ter propósito. Era necessário continuar dia após dia, passo após passo, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra você. Maria sentou-se à beira de um lago, olhando a água escura e imóvel refletir a lua. Cada pequeno erro, cada perda, parecia maior do que realmente era. E então ela percebeu algo essencial. Desistir seria apenas criar uma nova história de fracasso. Persistir significava transformar cada dificuldade em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade, cada queda em impulso para se levantar com mais força. Nos dias seguintes, Maria estabeleceu uma rotina que exigia disciplina quase militar. Cada manhã, ela revisava seus objetivos, refletia sobre os desafios e decidia a forma como enfrentaria o dia. Cada noite, revisava suas ações, identificava o que poderia melhorar e se preparava mentalmente para o dia seguinte. O cansaço físico, a frustração emocional e os pequenos fracassos eram inevitáveis, mas a determinação interna que cultivara se tornou mais forte do que qualquer adversidade externa. Maria percebeu que persistir não significava ignorar a realidade ou fingir que tudo era perfeito. Significava, antes, enfrentar a realidade com coragem e criatividade, aprendendo a se adaptar sem perder o foco. Cada problema que surgia se transformava em uma lição sobre paciência, estratégia e autoconfiança. Ela começou a compreender que o verdadeiro sucesso não é a ausência de dificuldades, mas a habilidade de continuar avançando, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Em um episódio marcante, Maria enfrentou um desafio que parecia maior do que qualquer outro até então. Um projeto em que investira meses de trabalho estava prestes a ser cancelado por causas externas fora de seu controle. A tentação de desistir era imensa, a frustração parecia esmagadora. Mas pela primeira vez, Maria olhou para a situação de forma diferente. Em vez de se concentrar na perda, começou a analisar possibilidades, recursos, contatos e estratégias alternativas. E ao fazer isso, percebeu que ainda existiam caminhos que ninguém havia notado, oportunidades invisíveis esperando serem aproveitadas. A persistência de Maria começou a render frutos invisíveis. Pequenas vitórias, muitas vezes silenciosas e sem reconhecimento externo, começaram a se acumular. Cada e-mail enviado, cada reunião realizada, cada decisão difícil tomada sem hesitar, fortalecia a confiança em si mesma. Ela compreendeu que o progresso constante, mesmo que lento, é mais poderoso do que qualquer avanço rápido acompanhado de desistência ou dúvida. No entanto, a persistência de Maria não era mecânica. Ela estava alinhada com seu propósito, com sua fé e com a transformação interna que vinha cultivando desde o primeiro dia. Persistir por persistir, sem direção, seria inútil. Mas persistir com clareza, com intenção e com coragem era o que tornava cada obstáculo um degrau para o sucesso. A cada noite, antes de dormir, Maria refletia sobre tudo o que havia enfrentado. Cada desafio superado, cada medo enfrentado, cada passo dado sem garantias era, na verdade, uma prova de sua própria capacidade. Ela começava a perceber que a persistência não apenas moldava resultados externos, mas também fortalecia a mente, o caráter e a própria visão da vida. E assim, a cada dia, Maria caminhava com mais confiança. Não porque os desafios haviam diminuído, pelo contrário, eles continuavam presentes. Mas porque ela agora sabia que nada podia deter alguém que decidiu persistir de maneira consciente e estratégica. Cada obstáculo era apenas mais uma oportunidade de fortalecer a determinação, de refinar habilidades e de crescer interiormente. Maria finalmente compreendeu a verdade que Napoleon Hill enfatizava: a persistência é a alma da vitória. Sem ela, talentos, fé e propósito permanecem apenas potencialidades.
Com ela, mesmo o impossível se torna alcançável. E à medida que a lua refletia sua luz sobre a cidade adormecida, Maria sentia-se pronta para enfrentar qualquer desafio, porque havia descoberto que a força de quem persiste não reside apenas na capacidade de suportar, mas na habilidade de transformar cada dificuldade em impulso para conquistar o próprio destino. Depois de meses de reflexão, ação, persistência e alinhamento com seu propósito, Maria começou a perceber algo que transformaria sua visão de vida para sempre. A riqueza verdadeira não é apenas um acúmulo de bens, dinheiro ou reconhecimento. A riqueza é uma manifestação da mente, da coragem, da fé, da disciplina e do propósito. Tudo o que ela havia cultivado até então, consciência, ação e persistência, agora começava a se refletir em sua realidade material, mas de uma forma que ia muito além do tangível. Ela percebeu que nos primeiros anos de sua vida adulta havia perseguido riqueza de maneira superficial, acreditando que sucesso financeiro era sinônimo de felicidade. Investimentos, bens, cargos e aparências eram medidas externas que pouco refletiam seu crescimento interno. Mas ao longo de sua jornada, cada desafio superado, cada decisão tomada com clareza e coragem, cada momento de introspecção, começou a gerar uma riqueza muito mais profunda: autoconfiança, discernimento, resiliência e equilíbrio emocional. Maria lembrou-se de episódios em que oportunidades financeiras surgiam quando menos esperava. Não porque tivesse sorte, mas porque sua mente estava preparada para reconhecê-las e agir com decisão. Cada projeto que ela começava, cada relação que nutria, cada iniciativa que tomava, era permeada por uma força invisível, a clareza e a coerência de seus pensamentos e ações. O que ela havia aprendido em silêncio durante horas de reflexão, finalmente se traduzia no mundo externo. Uma tarde, em uma reunião importante, Maria percebeu como sua postura, sua confiança e sua visão clara de propósito influenciavam não apenas sua percepção, mas também a percepção de todos à sua volta. A energia que ela emanava, fruto de meses de transformação interna, atraía pessoas, oportunidades e recursos de forma natural. Ela compreendeu que riqueza externa é consequência de riqueza interna. Quanto mais sólida e coerente a mente, mais abundante se tornava a vida. Mas Maria também viu que riqueza verdadeira não é apenas financeira, é a riqueza de relacionamentos, de conhecimento, de experiências que expandem a visão do mundo. Ela começou a investir não apenas em bens materiais, mas em educação, em conexão com pessoas que a inspiravam, em momentos de introspecção que fortaleciam sua criatividade e visão estratégica. Cada esforço para expandir seu mundo interno multiplicava as possibilidades externas. Houve momentos, no entanto, em que Maria se deparou com velhos medos. Ela se lembrava das inseguranças que a faziam duvidar de seu valor, das vezes em que temera o fracasso e acreditara que a prosperidade estava reservada apenas a outros. Mas agora, com cada obstáculo superado, cada passo dado com determinação e cada noite de reflexão silenciosa, ela sentia que essas crenças não tinham mais poder sobre ela. A riqueza não era apenas alcançável, ela era inevitável, porque brotava de algo imutável dentro dela. Maria começou a perceber padrões claros. Pessoas que se concentravam apenas no mundo externo buscavam riqueza fora de si e muitas vezes fracassavam ou se sentiam insatisfeitas. Mas aqueles que cultivavam força interna, propósito, disciplina e persistência atraíam oportunidades, reconheciam valor onde outros viam obstáculos e criavam riqueza de maneira consistente e duradoura. Uma noite, olhando pela janela para as luzes da cidade, Maria refletiu sobre tudo o que havia conquistado e aprendido até aquele momento. A verdadeira riqueza,
concluiu. Não está em números em uma conta bancária, nem em posses que podem ser tomadas, nem em reconhecimento passageiro. Ela está na capacidade de viver de acordo com seus valores, agir com propósito, superar obstáculos e permanecer fiel a si mesmo diante das adversidades. Cada projeto que Maria iniciava agora carregava consigo não apenas potencial financeiro, mas a possibilidade de impactar vidas e criar um legado. Cada investimento de tempo, esforço ou recurso era feito de maneira consciente, alinhada com seus princípios e objetivos maiores. Ela compreendeu que riqueza não é apenas resultado de ação externa, mas reflexo direto da transformação interna que vem sendo cultivada há meses ou até anos. O capítulo final dessa reflexão de Maria mostrou-lhe que a abundância real não se mede apenas pelo que se possui, mas pela clareza da mente, pela força da fé, pela disciplina de agir e pela capacidade de persistir. E à medida que a lua refletia sua luz sobre a cidade, Maria percebeu que cada dificuldade enfrentada, cada noite de solidão, cada desafio interno superado era, na verdade, a construção silenciosa de uma riqueza que ninguém poderia tirar dela. Ela sorriu, sabendo que a verdadeira prosperidade já estava dentro dela, pronta para se manifestar de todas as formas possíveis. O mundo exterior apenas refletia aquilo que havia se tornado internamente. Uma mulher consciente, determinada e poderosa, capaz de transformar não apenas seu destino, mas a vida de todos que cruzassem seu caminho. Maria já não era mais a mesma pessoa que meses atrás se questionava diante do espelho sobre quem realmente governava sua vida. Ela havia caminhado por um terreno árido de medos, dúvidas e desafios, mas também por um solo fértil de fé, consciência, ação, propósito e persistência. Cada passo, cada tropeço, cada vitória silenciosa a havia moldado de maneira irrevogável. A jornada não fora linear. Houve dias de dúvida profunda, noites de solidão esmagadora e momentos em que parecia que todo esforço seria em vão. Mas cada uma dessas experiências tinha servido a um propósito maior. Maria percebeu que a verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela havia cultivado uma mente disciplinada, um coração corajoso e uma visão clara de seu próprio destino. E ao fazer isso, o mundo começou a refletir essa mudança. Uma manhã, ao caminhar pela cidade, Maria sentiu algo diferente. Não era apenas a energia do ambiente ou o ritmo cotidiano ao seu redor. Era algo mais sutil, mais poderoso. A sensação de que ela finalmente era a condutora de sua própria vida. Cada desafio enfrentado havia se tornado aprendizado. Cada dificuldade superada havia fortalecido sua determinação e cada momento de silêncio e introspecção havia consolidado sua clareza de propósito. Ela começou a perceber como tudo se conectava. A fé que antes a impulsionava silenciosamente, agora guiava suas decisões de forma concreta. A ação imediata transformava suas ideias em resultados tangíveis. A persistência fazia com que obstáculos que antes pareciam insuperáveis se tornassem apenas etapas em um caminho maior. O propósito fornecia direção e a riqueza, agora não apenas material, mas também emocional, intelectual e espiritual, refletia a profundidade de sua transformação interna. Enquanto observava o mundo ao seu redor, Maria reconheceu algo que antes lhe escapava. O poder de transformação que cada indivíduo carrega é infinito, mas depende de um compromisso total consigo mesmo. Ela entendeu que ninguém pode fazer a jornada por você. Ninguém pode dar-lhe a coragem, a fé ou a disciplina que só podem ser cultivadas de dentro. Mas uma vez que você decide assumir o controle, a vida inteira começa a conspirar a seu favor. Maria lembrou-se de todos os momentos em que hesitou, quando o medo ameaçava paralisá-la, e de cada vez que persistiu, apesar da dor e da dúvida.
Cada experiência agora fazia parte de uma tapeçaria maior, uma história de resiliência, crescimento e conquista. Ela percebeu que sua verdadeira vitória não estava apenas nos resultados externos, contratos, projetos ou reconhecimento, mas na transformação completa de sua própria consciência e caráter. A solidão, que antes parecia uma adversidade, se transformara em força silenciosa. Cada minuto passado sozinha, refletindo e enfrentando seus pensamentos mais profundos, havia se tornado a base de sua autoconfiança e independência. Maria entendia agora que a verdadeira liberdade vem de estar plenamente alinhado consigo mesmo quando o mundo ao redor desafia, critica ou tenta desviar você do caminho. Naquele instante, olhando para a cidade que se estendia à sua frente, Maria compreendeu a síntese de tudo que aprendera. A vida é um reflexo do que você decide ser por dentro. A fé inabalável, a disciplina de agir, a clareza de propósito, a persistência diante dos desafios e a compreensão da verdadeira riqueza. Tudo convergia em um único ponto: a transformação completa do indivíduo que escolhe assumir seu destino. Ela sorriu silenciosamente. Não havia mais dúvida, medo ou hesitação. Cada passo que dera, cada batalha que enfrentara, cada desafio que superara, havia preparado para este momento. O momento em que a vida não era mais algo que acontecia com ela, mas algo que ela conduzia, criando, moldando e transformando com a força de sua própria mente e espírito. Maria agora se sentia inteira, forte e profundamente viva. Sabia que ainda haveria desafios, imprevistos e adversidades, mas compreendia que sua vitória verdadeira residia na transformação que já ocorrera dentro dela. O mundo externo apenas refletia essa força. Os resultados externos eram apenas consequência natural de uma mente, um coração e uma alma alinhados. Ao encerrar mais um dia, Maria percebeu que a jornada da vida é infinita, mas que a transformação completa é alcançada quando você decide, de forma consciente, integrar fé, ação, propósito, persistência e consciência em cada decisão, em cada passo e em cada momento de silêncio. Ela finalmente entendeu que não precisava esperar pelo momento certo, pelas condições perfeitas ou pela aprovação de outros. Tudo o que era necessário sempre esteve dentro dela. E agora ela estava pronta para viver plenamente, criar abundância em todas as áreas e inspirar outros a descobrir o poder que também carregam. E naquela noite silenciosa, enquanto as luzes da cidade brilhavam como pequenas estrelas espalhadas sobre a terra, Maria fechou os olhos com a certeza de que a verdadeira conquista não está no que se alcança fora, mas no que se torna por dentro. A transformação estava completa. E assim, chegamos ao fim desta história, mas na verdade, este é apenas o começo da sua própria jornada. Maria nos mostrou que a verdadeira transformação não depende de sorte, de circunstâncias ou da aprovação de ninguém. Ela nos provou que quando você acorda para sua consciência, enfrenta seus medos, age com coragem, persiste diante dos obstáculos e encontra um propósito maior, o impossível começa a se tornar possível. Agora, pare por um instante e pergunte a si mesmo: e se você decidisse hoje assumir o controle da sua vida? E se cada desafio que você enfrenta fosse apenas um degrau para a sua própria grandeza? A história de Maria é um lembrete de que tudo começa dentro de você. O mundo lá fora é apenas um reflexo do que você cultiva aqui dentro. E quando você integra fé, ação, propósito e persistência, não há limite para o que pode conquistar. Se esta história tocou o seu coração, faça algo por você mesmo agora. Se inscreva no canal para que possamos caminhar juntos nesta jornada de transformação. Deixe seu like para mostrar que você acredita no seu próprio potencial. E comente abaixo:
Compartilhe sua própria história ou aquele momento em que decidiu não desistir, porque a sua coragem pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, sua transformação começa no instante em que você decide dar o primeiro passo. E cada passo que você der, por menor que pareça, estará te levando para um destino extraordinário. Não espere mais. O momento é agora.